Salve, turma! Professor Helder aí, mais um vídeo. Estamos agora quase chegando aí nos últimos vídeos introdutórios aqui de programação. E aí, no vídeo de hoje, quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas outras estruturas de dados que nós temos disponíveis, né, não só no Python, mas em grande parte das linguagens, né? O que difere, né, novamente, só vou retomar esse ponto que é importante, é que no Python essas estruturas elas já fazem parte da linguagem, né? Então a gente consegue utilizar elas como se a gente estivesse usando um tipo primitivo, né? Um inteiro, alguma coisa assim. Mas nas outras, a gente também tem acesso a essas operações e a esses tipos, a essas estruturas de dados, usando módulos ou usando bibliotecas, né? Como é o caso do C e do Java. Tá? Então, até o momento, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre vetores. Então, expliquei para vocês que os vetores são mais usados em C, em Java eles nem aparecem em Python, né, eles são um tipo primitivo, eles têm um tamanho já pré-definido. E a gente tem as listas, né, uma outra estrutura que nós vimos, que armazenam uma sequência de dados, né, um conjunto de dados qualquer, e aí, como elas são estrutura de dados, a gente tem operações associadas a ela. Então a gente tem algumas facilidades. Eu consigo adicionar, obter o índice, ordenar, né, fazer um monte de coisa com listas que a gente já não consegue fazer tão facilmente com vetores, né? E aí, mas o mundo de estrutura de dados na computação é um mundo muito grande, tá? Ele não está limitado só a listas, né? Então as estruturas de dados são bastante usadas em computação. Elas têm o propósito de definir formas para nós representarmos os dados dependendo do tipo de dado que a gente quer armazenar e da finalidade que a gente quer usar aquele dado. Então pode ser que a gente precise, por exemplo, ter uma estrutura que seja muito rápida para busca. Né? Imagine, a gente tem milhões ou bilhões de registros. Então a gente não pode fazer uma busca por um registro específico usando um while ou um for que vai percorrendo toda a lista até achar aquele registro. Não dá, a gente precisa de agilidade, né? Então temos estruturas apropriadas para isso. Tem algumas outras estruturas que são mais apropriadas para ordenação. Então elas garantem que a nossa sequência de dados ela vai estar sempre ordenada. Então também é uma outra utilidade. Tem estruturas que são mais apropriadas para armazenar em arquivo, né, arquivo físico, que vai ficar ali na memória, no HD, e não na memória volátil, né, vai ficar na memória estática. Então é um mundo enorme, o mundo de estrutura de dados. O que a gente precisa saber é que cada estrutura de dados tem um propósito e tem um tipo de dado que ela é mais adequada para armazenar, ok? Então nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar três estruturas de dados, né, que são os conjuntos, os dicionários e as tuplas, tá? Conjuntos e dicionários tem na maioria das linguagens, né? Como eu falei no comecinho, em geral acessível via bibliotecas ou módulos, né? Já as tuplas também tem nas demais linguagens, mas é uma funcionalidade que no Python ela já está bem integrada, inclusive na sintaxe da linguagem. Então no Python fica mais natural, coisa que nas outras linguagens a gente precisa usar um pouquinho mais de instruções para fazer isso, legal? Então vamos lá, vamos conversar aqui sobre a nossa primeira estrutura, que são os conjuntos, tá? Então a gente já percebeu assim, ó, que a gente tem diferentes tipos de sequências que a gente pode armazenar, que a gente pode usar no Python, né? E nas outras linguagens também. Então, por exemplo, a lista. A gente consegue criar uma lista com 0 elementos e depois ir aumentando ela, né? Então é uma lista ela tem a característica de ser mutável, né? A gente pode mudar a quantidade de elementos, posso alterar os elementos à vontade. Se a gente olhar por um texto, por uma string, a gente lembra no vídeo passado, acho que foi no finalzinho, que se a gente tentar mudar um índice específico de uma string, vai dar erro, né? Porque é um tipo imutável. E aí o conjunto é um outro tipo de sequência que a gente pode armazenar, e os conjuntos em Python eles têm a finalidade de representar, de fato, como se fosse um conjunto matemático, né? Então, se a gente lembrar lá os conjuntos da matemática, né, eles têm uma característica de que eles não possuem elementos repetidos, e aí os conjuntos da matemática eles foram feitos
para que a gente possa realizar as operações em conjunto, né? Aquilo que a gente já estudou ou já viu algumas vezes, aquele diagrama de Venn, né, que a gente tem um círculo aqui, tem os elementos, tem um outro círculo, tem os elementos, e a gente pode usar para ilustrar as operações de união, interseção, diferença, diferença simétrica e assim por diante. Então, os conjuntos têm esse propósito. Não tem elementos repetidos, tem essa garantia, e tem essas operações de conjuntos que a gente pode realizar. Então, um conjunto, para a gente começar a usar um conjunto, é bem parecido com a gente usar uma lista. Só que a diferença é que ao invés de colchetes, a gente vai usar as chaves para definir um conjunto. Então se eu colocar aqui o conjunto 1, 2, 3, tá? E aí a gente der uma olhadinha, vocês vejam que, diferente de uma lista, aqui eu estou usando as chaves, ó, então ele tem uma representação um pouquinho distinta. E aí essa característica de não permitir elementos repetidos, ela já acontece o tempo todo, tá? Então se a gente fizer essa declaração dessa maneira aqui, o que vai acontecer com o C? Ele vai armazenar só uma vez o elemento 1. A gente tem garantia de que a gente não tem elementos repetidos. Então isso já é algo que pode ser bastante útil quando a gente estiver desenvolvendo as nossas soluções, porque como um conjunto é um tipo que já está embutido aqui no Python, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, converter uma lista para um conjunto, né? Ou mais tecnicamente, criar um conjunto a partir de uma lista. E aí esse conjunto que a gente criar, a gente vai ter certeza que ele não tem os elementos repetidos. Então se a gente precisa obter os elementos distintos, né, os elementos únicos de uma lista, a gente pode usar essa abordagem. E é muito semelhante àquela sintaxe que a gente está vendo desde o início dos nossos vídeos, né, aquela sintaxe para converter a entrada para inteiro ou para float. Então a gente pode usar essa abordagem aqui. Aí nesse caso, para fazer isso, a gente vai usar o nome desse tipo no Python, que é set, né, conjunto em inglês. Então se a gente tivesse aqui, por exemplo, a lista, aí eu vou criar uma lista aqui, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 8 e o 9 de novo, tá? Aqui a gente tem uma lista normal, beleza? Para a gente criar um conjunto, lembrem, sintaxe bem semelhante àquela lá da conversão. Então aqui a gente pode colocar meu conjunto 2, vai ser, eu quero criar um conjunto, tá? Set, ó, já mudou a cor aqui, então eu quero criar um conjunto a partir dessa lista, tá? Então aqui em C2, se a gente der uma olhadinha no conteúdo dele agora, vocês vejam que a gente tem os elementos únicos aqui, então não tem elemento repetido, legal? Aí a gente tem as grandes operações, né, que a gente consegue fazer com o conjunto, são aquelas matemáticas, união, interseção, diferença e assim por diante. E aí um aspecto muito legal dessas operações aqui no Python é que elas já estão integradas na sintaxe da linguagem. Então a gente tem duas formas de acessar essas operações. Pode usar os atalhos, que já estão na linguagem, ou a gente pode chamar os métodos aqui dos conjuntos. Vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, a união, né, que é a gente pegar, unir de fato, né, então como se fosse fazer a soma de dois conjuntos, só que a gente não vai ter os elementos repetidos. Então a gente pode usar A união com B. Tá? A união seria aquele símbolo, aquele Uzão, bem grandão, né? Então aqui, ó, A união com B. Então a gente juntou esses dois conjuntos aqui. Se a gente quisesse a diferença, né, a diferença a gente pode usar direto aqui o símbolo da subtração, né, que é bem intuitivo, é o que tem no conjunto A, mas não tem no conjunto B. Tá? E a gente quiser usar a interseção, né, o que tem em comum, a gente pode usar o e-comercial aqui. Mas, ó, não sei de cor ou quero ver tudo que tem disponível, a gente pode usar os métodos também. Então lembrem que a ideia dos métodos, né, a gente pode colocar o nome da variável seguido do ponto, e aí a gente tem os métodos disponíveis. Aí esses métodos, para a gente ver o jeito mais fácil aqui, é usando o atalho de Ctrl espaço nas nossas IDEs. Né? Então a gente pode adicionar um novo número, fazer cópia, aqui ó, a diferença que a gente já viu, que é o símbolo da subtração, aqui interseção, né? Só mostrar que vai dar na mesma aqui, ó, interseção, aí a gente passa por parâmetro aquele outro conjunto que a gente quer realizar a interseção e vai ter o resultado aqui. Então, duas formas para acessar, legal?
Aí já os conjuntos, como eles têm, só para ilustrar essa ideia do propósito, né? Então o conjunto ele tem esse propósito de não ter elementos distintos e permitir essas operações. Então, como esse é o principal uso, a gente vai ver que se eu tentar acessar um elemento da forma como a gente acessa uma lista, vai dar um erro, né? Então vai dizer o seguinte, olha, o tipo conjunto não é subscriptable. Esse subscriptable aqui seria acessível por meio de índices, tá? Então, só para ilustrar bem essa ideia da gente ter o propósito da estrutura de dados associado a como a gente vai utilizar ela. Legal? Então, esse é os itens aqui principais dos conjuntos. Depois, recomendo que vocês deem uma olhadinha na documentação para ver que outros métodos e outras funcionalidades a gente tem para conjuntos, tá? Uma estrutura bastante útil. Uma outra estrutura que é bastante útil também é a estrutura dos dicionários aqui, tá? Qual é a ideia principal dos dicionários? Os dicionários, eles são, se vocês quiserem pesquisar meio que a origem deles, eles são tabelas de espalhamento hash, ou tabelas de hash, né? Então, é uma forma de nós armazenarmos os dados e deixa a busca muito rápida, tá? Deixa a busca muito rápida. Então, a gente pensa em montar um índice de chaves e valores. Então, a gente trabalha sempre com par de chaves e valores. E aí, o hash é responsável por organizar os nossos índices de uma forma que a gente consiga encontrá-los muito, muito rápido. Então, se a gente tiver trilhões de registros, a busca usando essa abordagem de hash, ela fica muito rápida mesmo, tá? Ela não cresce conforme a quantidade de registros, ela é mais agilizada, mais ligeira. Depois dá para conversar um pouquinho sobre essa questão da complexidade. Mas tabela de hash, escreve assim, hash com H, tá? Aqui, beleza? Então, a ideia principal aqui dos dicionários. Então, num dicionário a gente vai armazenar um par de chave com um valor. E aí a ideia é que essa chave seja um valor único, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver colocando eu quero montar armazenar o registro dos alunos de uma universidade, dos alunos de uma turma. Então é um exemplo bacana para a gente usar um dicionário, em que eu posso ter, de repente, o número de matrícula, que é um valor único de cada aluno, número de matrícula seguido do nome dele. O número de matrícula seguido do nome, das disciplinas, do curso e assim por diante. Ou a gente pode usar essa estrutura aqui para armazenar tabelas de conversão, né? Então a gente tem aquelas tabelas clássicas, né, de mistura líquido-vapor, vapor superaquecido, né, que são muito utilizadas nas engenharias. A gente pode representá-las usando o dicionário para facilitar bastante os nossos cálculos aqui também, tá? Então o principal aqui, a gente armazena as chaves, né? Pares de chaves e valor. Então vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. A sintaxe é bem parecida com a sintaxe dos conjuntos, tá? Então a gente vai usar o abre chaves e fecha chaves. Aliás, se a gente fizer isso aqui, ó, e eu der um enter, eu não criei um conjunto vazio, eu criei um dicionário vazio, tá? Se a gente quiser criar um conjunto vazio, a gente precisa usar essa sintaxe aqui, tá? Para criar um conjunto vazio. Mas então, voltando aqui no dicionário, a gente vai colocar entre chaves, dentro das chaves, os nossos pares aqui. Então, posso colocar, por exemplo, que o número de matrícula 123 se refere ao aluno Elder, tá? E aí, o que está acontecendo aqui? Esse dois pontos, tá, é o que está dizendo para o Python o seguinte, olha, a minha chave é o número 123 e o meu valor é o texto Elder. Então aqui eu tenho um par, tá? Esse par ele é definido pelos dois pontos. Assim como nas listas, assim como nos conjuntos, a vírgula é quem vai separar os elementos do meu dicionário, tá? Então eu posso criar aqui mais um elemento, sei lá, esse aqui vai ser o 789 e vai ser a minha cachorrinha, a Cookie, tá? A Cookie também tá matriculada aqui nessa universidade. A gente tem também o registro 888, que se refere ao ao Pernalonga, o Speedy Gonzales, alguma coisa assim, tá? Então aqui a gente definiu
o nosso dicionário. Ainda um dicionário bem simplesinho, mas só para ilustrar alguns pontos importantes. Então, lembrando, pessoal, essa estrutura ela é feita quando a gente tem ela é mais útil quando a gente tem muitos registros, muitos mesmo. Então, algo muito comum é a gente pegar os registros de um arquivo ou de um banco de dados, colocar eles na memória dentro de um dicionário e aí fazer os processamentos para conseguir entregar uma resposta mais rápida para o nosso usuário final, tá? Então, tendo em vista esse detalhe, quando a gente for acessar os elementos do nosso dicionário, a gente não consegue acessar dessa forma aqui, como a gente está acostumado com listas. Né? Por quê? Porque as listas elas armazenam no índice de 0 a tamanho cada um dos elementos. Né? Então, de 0 a tamanho a gente consegue acessar aqui diretamente se fosse uma lista. Se for um dicionário, a gente vai ver que vai aparecer um erro aqui e o erro já vai nos dizer o que está acontecendo. Olha, key error, 0, ou seja, ele não encontrou a chave 0. Então lembrem-se que as chaves aqui, elas são usadas como os nossos índices. Tá? Então a nossa busca, para eu encontrar um registro, ela vai ser feita mediante os índices. Então aqui, para eu acessar um elemento, eu vou colocar direto o valor da chave dele. Tá? Então eu quero o elemento que está na chave 1, 2, 3. Aí sim, vejam que eu tenho o valor associado àquela chave. Tá? Então, se eu quiser aqui o elemento que está na 888, tá ali. Então, notem que, mesmo no meu dicionário tendo apenas 3 elementos, os índices aqui são as chaves. Tá? Os meus índices não são de 0 a 2, como lá numa lista. Bacana? Então, esse é um ponto bem importante e diferente aqui dos dicionários. Aí, no dicionário, o índice é sempre um valor único, tá? Ele só vai existir uma vez. Então, uma restrição aqui dos dicionários é que a chave, né, o índice, ele precisa ser sempre de um tipo que seja imutável. Um inteiro, um float, uma string, ou né, qualquer tipo que seja imutável. Então, uma lista, que a gente pode mudar os valores, por exemplo, ela não pode ser usada como chave, mas pode ser usada como valor. Então começa a ficar bem interessante a gente armazenar um conjunto de dados. Tá? Então se eu fizesse o seguinte, minha tabela no índice 888 recebe novo valor, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu não vou criar um elemento a mais, eu vou simplesmente substituir o que eu tinha no índice 888 por uma nova string aqui, tá? String novo nesse caso. Aí, o que vai acontecer muitas vezes, né, quando a gente estiver trabalhando com dicionários, é que a gente tem N elementos, eu não faço ideia de quais elementos são esses ou quais são os índices, né, quais são as chaves. Então, uma tarefa muito comum com os dicionários é a gente obter o conjunto das chaves e obter o conjunto de valores, né, se a gente quiser fazer algo mais específico aqui. Então, a gente tem duas formas aqui. A gente pode usar novamente aquele operador in para verificar se uma chave está presente no dicionário. Né? Então tem aqui, a gente pode colocar aqui, ó, 789 in no meu dicionário. Então vai retornar verdadeiro. Se a gente colocar aqui 0 in no meu dicionário, vai dar falso, não tenho a chave 0. Agora, se eu tentar buscar por algum valor, tá? Cookie in tabela, mesmo que ele esteja presente no valor aqui, não vai encontrar. Por quê? Porque o dicionário está focado nas chaves, as chaves é que são os índices. Então, às vezes, como a gente não sabe o valor ou preciso de fato pesquisar num valor, vai ser uma busca mais demorada, mas às vezes é necessário, a gente consegue separar o conjunto de chaves de conjunto de valores. Então, se a gente quiser as chaves, tá? As chaves a gente pode obter simplesmente criando uma lista a partir do dicionário, tá? Então, nesse caso aqui, o próprio Python já vai nos entregar, se eu criar uma lista a partir do dicionário, já vai entregar aqui o conjunto de chaves em uma lista, tá? A gente também pode obter esse conjunto de chaves chamando um método, né? Então a gente, de novo, tem os métodos aqui, ó. Se a gente der uma olhada aqui, tab, ponto, e der uma olhada nos métodos, a gente tem aqui algumas coisinhas aqui. O principal são esses dois, ó. Keys vai retornar o conjunto de chaves e items vai retornar o conjunto de itens, de valores, tá? Só que aí o retorno desse método aqui, vocês vejam que ele não é uma lista direto.
é bem parecido com o range, né? Se a gente lembrar, quando a gente usava o range retornava de fato um intervalo, ele não retornava uma lista. Então, se a gente quiser uma lista, a gente precisa produzir uma lista a partir daquele intervalo. A mecânica aqui é a mesma. Então, se eu não quiser usar essa abordagem aqui para obter as chaves, se eu quiser usar o método aqui, não tem problema nenhum. Basta que a gente converta como uma lista, que aí acaba ficando mais fácil a utilização, né? Consigo processar mais facilmente esses valores aqui. Então, criando uma lista a partir das chaves que a gente tem disponível no nosso dicionário. O mesmo vale para os valores, tá? Então a gente pode criar uma lista a partir dos valores que nós temos no dicionário, ok? Então vocês vejam aqui que a gente tem os valores, e aí nos valores a gente já tem, ó, uma sintaxe diferente. Eu tenho par da chave com o respectivo valor. E aí, se a gente der uma olhadinha nos métodos, né, a gente vê o que mais que tem disponível aqui para usar. Aliás, me confundi, items, né, vai retornar essa ideia do par, mas o values aqui, ó, o values é quem vai retornar diretamente os meus valores. Agora sim. Estava até estranhando esse resultado aí. Ó, values, sim, agora sim, a gente tem só os valores, tá? Mas sim, legal, a gente já viu mais um exemplo aqui que o items retorna um par, e aí até uma introdução boa para o próximo assunto que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de tuplas, né? Isso aqui acaba retornando uma tupla, um par da chave com o respectivo valor. Tá? Então, um outro ponto aqui que pode ser bastante útil com os dicionários é nós utilizarmos uma lista. Então, sei lá, de repente, se a gente tem uma tabela de conversão, eu posso usar a temperatura como chave, nos valores eu posso usar pressão, ponto de evaporação, alguma coisa, então vou colocar valores, vou colocar muitos valores. Ou se a gente quisesse seguir aqui no nosso exemplo de alunos, eu posso querer armazenar o nome do aluno, eu posso armazenar o nome, número de matrícula, ano que entrou, curso que entrou, então basta a gente montar listas a partir disso. Então aqui a gente pode criar um outro exemplo, usando uma lista que vai ser bem comum, tá? Vou colocar aqui a nossa tabela, de novo vai começar aqui com as chaves, e aí só para mudar, ó, eu vou colocar o nome como sendo a chave, não tem problema nenhum, tá? Então, chave Elder, e aí agora, se eu tenho mais valores para armazenar, não tem problema, a gente pode colocar eles aqui dentro de uma lista. Então, o que eu quero do Elder? O ano que ele entrou no curso, então eu sou novinho aqui, ó, sou calouro, entrei em 2021, sou aluno de sistemas de informação, tá? Poderíamos armazenar mais coisas. De novo, a gente vai separar por vírgula, vou colocar a minha cachorrinha também aqui, só que a minha cachorrinha não gosta de computador, porque isso tira o tempo do tutor dela mesma, então ela entrou em 2019, só que ela cursa veterinária, tá? Ela quer ser médica dos amiguinhos dela, tá? Então, dessa forma aqui, a gente consegue acessar, por exemplo, tabela no índice cookie, tá? E aí a gente vai ver que a gente recebe uma lista e a gente pode usar essas informações da maneira que for mais interessante. Bacana? Então já conversamos sobre conjuntos, já conversamos sobre dicionários, então a gente já tem aqui duas possibilidades de estruturas de dados bem distintas para usar. E aí a última estrutura, que são as tuplas, tá? As tuplas, elas são bastante interessantes porque elas estão bem integradas à sintaxe do Python, tá? Então, tendo em vista esse detalhe, a gente vai ver assim que tuplas em outras linguagens de programação, elas têm uma interpretação, uma forma de uso um pouco diferente, tá? O uso principal das tuplas é a possibilidade de nós empacotarmos e desempacotarmos uma sequência de valores quaisquer de uma maneira mais rápida e agilizada. Então, o que isso significa? Significa que eu posso criar aqui uma tupla qualquer, um conjunto qualquer, simplesmente elencando os
valores dela. E aí a tupla pode ter valores repetidos, assim como uma lista. Então a tupla está mais parecida com uma lista do que com um conjunto. Então dessa forma aqui, eu acabei de definir uma tupla. Se a gente der uma olhadinha nela, a gente vai ver que está sendo usado os parênteses aqui. Tá? Então eu escrevi a tupla antes sem parênteses nenhum, mas a forma que fica mais legível quando a gente estiver codificando, para que a gente saiba bem qual é o tipo a ser usado, o ideal é que a gente utilize os parênteses. Então a gente tem colchetes para a lista, chaves para o conjunto, chaves para o dicionário, só que a gente vai usar os dois pontos, e a gente tem o parênteses aqui para definir uma tupla qualquer, tá? Aqui dessa forma. Então definir uma tupla. Aí o ponto principal aqui é essa ideia de empacotamento e desempacotamento. Então, o empacotamento aqui, eu meio que empacotei essa sequência de dados em um tipo só, e aí agora eu consigo usar ela como se fosse uma sequência, né? Posso usar ela num for, posso usar ela num while e assim por diante. Tá? Então a gente consegue acessar aqui mediante os índices, nesse caso aqui das tuplas. Mas eu também falei no desempacotamento, e aí vem uma parte bem interessante das tuplas. Então eu vou criar aqui uma tupla um pouquinho menor, só para ilustrar esse detalhe, 1, 2 e 3. Então se eu quiser desempacotar uma tupla, a gente pode usar o seguinte, eu posso usar, se eu sei que a tupla tem 3 elementos, eu posso desempacotá-la diretamente em 3 variáveis. Então eu posso fazer assim, ó, A, B, C recebe a tupla. Então eu estou desempacotando aquele 1, 2 e 3 nas variáveis A, B e C. Então se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em A eu tenho 1, em B eu tenho 2 e, em C eu tenho 3. E a minha tupla continua existindo ali. Então empacotamento e desempacotamento. Pô, mas vocês devem estar pensando, tá, mas isso onde é que eu vou usar, né? Talvez vocês já tenham visto, e às vezes é apresentado, né? E realmente tem esse efeito, apresentado como atribuição múltipla. Né? Então, às vezes, no nosso código, a gente acaba, ou eu não mostrei isso ainda nos vídeos, mas talvez vocês já tenham visto isso em alguns códigos Python por aí, que é a gente fazer a atribuição da seguinte forma. Então, eu posso colocar aqui, ó, A, B recebe 5,7, tá? Então, estou meio que fazendo uma atribuição múltipla. Então, estou dizendo assim, que o A recebe 5 e que o B recebe 7. Então acaba sendo um atalho bacana, né, para a gente colocar todas as atribuições numa linha só, muito útil para fazer inicialização de variáveis. Tá? Então nessa atribuição múltipla, o que está acontecendo de fato? Com essa sintaxe aqui o Python criou uma tupla, tá? Criou uma sequência, e então aqui ele empacotou, e aí quando a gente colocou aqui no lado esquerdo da atribuição a vírgula, a gente está desempacotando essa tupla respectivamente nos valores A e no valor B, tá? Mas acaba que isso aqui fica útil, né? Então em A e B a gente tem os 5 e 7. Isso aqui a gente já dá para ver que tem utilidade, mas daí vocês já estão pensando, tá, mas e se eu não souber quantos elementos tem na minha tupla e eu quiser desempacotar, né? Então uma regrinha aqui é que a gente precisa usar a quantidade de variáveis compatível com a quantidade de elementos na minha tupla. Aí uma possibilidade que a gente tem para usar, que é bem útil, bem interessante, e que a gente já vai ver um exemplo bem legal disso, é usando o operador que a gente chama de estrela, né, a atribuição estrela, que é o asterisco. Então, por exemplo, aqui, ó, se a minha tupla tem mais valores, vamos colocar aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 45, acabou saindo 6, 7, 8, 9 aqui, tá? Então a gente tem uma tupla um pouquinho maior. Aí eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero pegar os primeiros elementos e colocar em uma variável, eu quero guardar só o último, porque o último me interessa para eu fazer alguma outra coisa. De repente é um número de boleto, sabe, que a gente precisa separar nas quantidades, e aí eu quero já pegar cada pedacinho daquele número de boleto e colocar numa variável, pode ser uma abordagem para a gente usar aqui. Então se a gente usar o estrela, né, o asterisco, A aqui numa variável, e aí eu colocar uma outra, significa o seguinte, que eu vou separar essa tupla em duas partes, tá? O B vai receber
uma variável só, porque eu não estou usando o asterisco, então vai funcionar dessa mesma forma aqui, como a gente acabou de ver. Já o asterisco A, ele vai receber todo o restante, tá? Então o asterisco A vai receber os elementos do 1 ao 7, enquanto que o B vai receber o 9, legal? Então a gente pode usar a atribuição diretamente aqui. E aí, se a gente dá uma olhadinha no A, a gente tem uma lista com os primeiros elementos, tá? E já retornou uma lista. Se a gente der uma olhadinha no B, a gente tem o último elemento. E aí, dependendo do tamanho da nossa tupla, né, usando esse operador asterisco, né, o operador estrela, a gente consegue dividir a nossa tupla em quantos pedaços a gente quiser, né? Então eu coloquei aqui do começo e o fim, mas a gente pode fazer o contrário, né? Nada impede que de repente eu separe em 3 partes. Posso separar aqui na parte C, a parte A vai pegar o meio e a parte B ainda vai pegar a variável B, desculpa, ainda vai pegar o fim, tá? Então nada impede que a gente faça isso. Então C vai ter o primeiro elemento, B continua tendo o último e A vai pegar essa parte da metade. Então a gente tem uma sintaxe aqui bem flexível para separar, para desempacotar os elementos de uma sequência, ok? Aí, pessoal, um ponto interessante é que essa ideia do asterisco, né, esse desempacotamento, a gente consegue usar com outras sequências também, posso usar também como uma lista. Mas a parte que é mais legal e uma das utilidades mais interessantes das tuplas é a gente usar elas para definição de funções, legal? Vocês já devem ter notado no print, tá? O print é um exemplo de função bem legal, porque o print, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso fazer print, oi, separar por vírgula, 1, 2, e aí eu posso colocar aqui novamente um olá. Na verdade, agora eu estou em dúvida se eu consigo misturar, mas eu acho que sim. Ó, então o print colocou lá 1, 2, olá, e mostrou normalmente na tela. Mas o print, ele é interessante que eu posso usar também só um texto, né? Então eu vou mostrar o oi. Mas vejam aqui que a gente tem algo que está um pouco estranho com o que a gente tinha conversado sobre a definição de funções. Vocês lembram que a função, a gente sempre define a quantidade de parâmetros e na hora de eu chamar a função, preciso colocar a respectiva quantidade de argumentos lá na hora da chamada. Mas vejam aqui que o print, uma hora eu chamei com 4 argumentos e outra hora eu chamei com 1 argumento. Como é que se faz isso? A gente usa a ideia de tupla. Tá? Então eu posso fazer com que a minha função receba uma tupla. Então vejam que essa sintaxe, ó, agora que a gente conhece as tuplas, fica mais claro de entender. Notem que eu estou passando com vírgula aqui, vocês estão vendo? E a vírgula é justamente o que determina uma tupla. Tá? Então aqui, no final, o Python vai acabar empacotando isso e mandando para a minha função, né, caso eu use o operador estrela. Né? Então, na definição de função, o operador estrela significa que ele vai receber aquela parte da tupla, legal? Então aqui o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode definir uma função aqui, exemplo, que ela recebe os argumentos de uma função. E aí se a gente fizer dessa forma aqui, a gente deixa livre para o usuário, né, para o programador que vai chamar a função, colocar quantos argumentos ele quiser. Essa é a mesma abordagem que tem no print. Depois deem uma olhadinha na documentação do print, vou deixar o link nos comentários, vocês vão ver que na documentação do print vai aparecer assim, ó, asterisco args. Né? Então esse asterisco é o nosso operador estrela. Vai pegar a tupla e vai pegar uma parte dela, ou a tupla inteira, se for o caso, né, aqui na chamada de função. Então aqui só para a gente dar uma olhadinha bem rápida, ó, vou fazer primeiro um print argumentos, só para a gente ver o que vai sair. Aí agora, exemplo, eu vou chamar passando 1, 2 e 3, e eu vou chamar também exemplo passando só um valor. Tá? Então eu tenho duas chamadas aqui da função, só para a gente ver qual vai ser o resultado. Legal? Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Então vejam, temos aqui 1, 2 e 3 e oi na sintaxe de tupla, que agora a gente sabe que esse parênteses aqui, ele se refere a uma tupla. Então a gente obteve essas entradas, ó, então aqui a gente podia ter entrado com
N valores, N mesmo, tá? Podia colocar 100 valores, enfim, quantos valores eu quisesse, eles vão vir empacotados aqui no meu parâmetro argumentos. E aí, como a gente tem um pacote, a gente tem uma sequência, tá? Nada impede que a gente utilize num for ou no while de alguma maneira, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, for elemento em argumentos. A gente pode usar isso aqui diretamente, não precisa converter para lista, assim como a gente conseguiu usar o for junto com o range, tá? E aí, se eu quiser, só para mudar, né, aqui a gente poderia fazer somatório, enfim, fazer um monte de coisa, tá? Então, só vou mostrar o valor aqui, tá? E daí agora vai mostrar um embaixo do outro, ao invés da gente mostrar diretamente, tá? Então, ó, mostrou o 1, 2 e 3 e o oi. Então, isso aqui com o Python a gente consegue fazer, por exemplo, uma função de soma, uma função de produtório, em que a gente some N valores que o usuário passar por parâmetro, tá? Ou faça o produtório, ou obtenha quais números são primos e retorne para ele. Então dá para fazer bastante coisa. E esse tipo de sintaxe, em outras linguagens, é mais difícil da gente obter. Então no Python, como as tuplas já estão integradas na sintaxe, a gente tem essas facilidades aqui para na hora de definir e chamar as funções. Então um outro exemplo aqui, sabendo que a gente pode usar esse operador asterisco para desempacotar também uma lista, né, então a gente pode fazer o seguinte, definir aqui o meu exemplo 2, tá? Exemplo 2 vai ser uma função tradicional que recebe aqui número 1, número 2 e número 3 por parâmetro, tá? Então, simplesinha, como a gente está acostumado. E aí eu vou usar o print agora que a gente já sabe, que aqui ele recebe uma tupla, né? Então vou usar o print só para mostrar um de cada desses elementos que a gente vai receber. Aí na hora de chamar exemplo 2, o que eu posso fazer? Algo que pode ser muito comum, eu tenho numa lista os valores que eu quero passar como argumentos para minha função. Então, de repente, aqui eu tenho o 9, o 8 e o 7 aqui. Legal? Então, se eu quiser passar esse 9, 8, 7 diretamente como argumentos para cá, a gente pode usar a sintaxe do asterisco novamente, do operador estrela. Então a gente pode fazer o seguinte, exemplo 2, aí eu vou usar aqui estrela lista, tá? Então nesse caso aqui, a gente vai pegar os valores de lista e estou desempacotando eles e passando aqui na nossa chamada de função, tá? Então se a gente der uma olhadinha agora, vai mostrar ali o 987 que a gente passou por parâmetro. Aí a gente só precisa cuidar, né, turma? Quantidade de parâmetros versus o tamanho da lista, né? Os dois precisam fechar nesse caso aqui, tá? Aí um outro ponto que a gente pode usar, né? Então lembrem que isso aqui não impede nada a gente usar os demais elementos de função. Então se eu quiser ter mais um parâmetro, não tem problema, a gente pode usar mais um parâmetro aqui na definição. Só que aí a gente só precisa lembrar que na hora da chamada da função, a gente precisa dar para o Python uma forma de distinguir o momento em que eu estou passando aqui o argumento para esse meu parâmetro outro do argumento aqui para esse parâmetro argumentos. Então, nesse caso aqui, se eu usar o operador estrela aqui no primeiro parâmetro e usar o outro aqui, parâmetro normal, como segundo, então na hora da chamada da função a gente precisa fazer aquela chamada nominal, né, colocando o nome do parâmetro aqui. Então posso dizer que outro recebe qualquer coisa. E aí a gente consegue chamar dessa forma. E a gente tem também aqui o meu parâmetro outro disponível para ser utilizado. Legal? Então se a gente rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Qualquer, que está no outro, e aí o 1, 2 e 3, que estão nos demais argumentos que o Python entregou na forma de uma tupla. Bacana, turma? Então, resuminho desse vídeo aqui. Agora a gente tem as listas, tá? Que são uma estrutura de dados mutável, ela pode mudar, e ela é representada pelos colchetes, a gente consegue adicionar, enfim, é uma estrutura bem flexível, tá? Aí a gente tem os conjuntos, cuja característica principal é não permite elementos repetidos e permite as operações matemáticas de conjuntos,
representação dele é usando chaves, tá? A gente tem os dicionários, representação também usa chaves, mas a gente precisa sempre armazenar pares de chave e valor, tá? Então a chave é sempre algum tipo que não muda, enquanto que o valor pode mudar. Eles são separados por 2 pontos, tá? E aí o acesso ao índice, o índice no dicionário vai ser sempre alguma chave, ok? Já a tupla, representada pelos parênteses aqui, tem essa funcionalidade de empacotamento e desempacotamento. Utilidades principais, para a gente ter uma quantidade arbitrária de argumentos numa função, ou para a gente ter aqueles atalhos para atribuição, né, que no fundo a gente está empacotando e desempacotando os valores na quantidade de variáveis que a gente desejar. Legal, pessoal? Então aqui conteúdo de estrutura de dados mais geral aqui, né, fazendo uma passada aqui por as estruturas de dados que são mais úteis aí no dia a dia. Python tem muitas, tá? E provavelmente nas próximas versões vão ser adicionadas outras estruturas de dados, inclusive os vetores, estão para chegar aí, se eu não me engano, na próxima versão do Python, legal? Como é uma linguagem que está em evolução, conforme a comunidade vai vendo necessidade, as coisas vão sendo adicionadas. Legal, pessoal? Então é isso aí, espero que tenham aproveitado, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!